E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no canal para mais um vídeo, hoje com cortes do Conexão Angola. O programa foi ótimo, recheado de bons temas e eu tenho certeza que você que gosta de geopolítica e é seguidor aqui do canal irá gostar. Esta semana produzimos bastante e o número de inscritos já ultrapassando a casa dos 19 mil, com muita alegria. Eu quero agradecer mais uma vez a você que é inscrito e pedir para que você convide mais e mais pessoas para que possamos fortalecer aqui o nosso canal. Aproveito para pedir que você curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos para aumentar o engajamento e quem pode contribui com o Pix que está na tela, tá bom? Hoje eu falei sobre Síria, obviamente. Eu falei algo que não tinha comentado ainda, sequer nas minhas redes sociais, sobre os riscos que Israel corre ao acreditar que desmilitarizando a Síria estará seguro. E falei sobre quais são esses riscos e você vai ver daqui a pouco nos cortes. Donald Trump convida Xi Jinping para a posse. A imprensa ocidental apressada já está dizendo que Xi Jinping negou o convite. No entanto, a imprensa chinesa não confirma absolutamente nada sobre isso. Quem é que quer essa briga entre China e Estados Unidos? É mesmo Trump? Vamos saber também. Outro tema relevante é que a Ucrânia rejeitou uma proposta de acordo de paz defendida por Viktor Orbán e a Rússia continua conquistando mais e mais espaço dentro do solo ucraniano. Foi um amplo debate sobre a Ucrânia, obviamente que mantenho as minhas críticas a Zelensky e a insanidade da NATO, OTAN, né, como falamos em português do Brasil, nessa situação que tem já perdurado por quase 3 anos entre OTAN, Rússia e Ucrânia. Falei sobre a saúde de Lula, né? Eu não torço pela morte de ninguém, isso é muito claro, sou contra esse tipo de debate num momento desse, mas falei que, dependendo do estado real de saúde dele, o Brasil é grande demais para ficar esperando um presidente moribundo. É preciso que algo seja feito para que o país não pare, principalmente porque no contexto internacional o mundo está extremamente conturbado. Então, este foi outro tema que falei. Falei que sobre o novo primeiro-ministro francês e questionei até quando ele será novo primeiro-ministro e a estratégia de Macron de manutenção do poder. E foi outra abordagem que foi feita no programa. Um acordo para reduzir as tensões entre Etiópia e Somália, por causa da questão da Somalilândia, foi firmado com a intermediação da Turquia e eu falei quais os motivos para acreditar no sucesso ou no insucesso deste acordo. Estes e outros temas foram comentados por mim, recomendo que você assista aos cortes, eu acredito que tenha sido extremamente feliz, porque me preparei muito para a abordagem dos temas que foram elencados e eu peço mais uma vez que você continue apoiando aqui o nosso canal. Vamos assistir aos cortes. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário de atualidade internacional aqui na TP Notícias. Todo o sábado, a partir das 18 horas, levamos até assim um conteúdo dedicado à análise à geopolítica para compreendermos os fenómenos e os contornos dos assuntos que dominaram a semana em notícias nos noticiários internacionais. Já sabe que para o efeito contamos sempre com a participação dos nossos convidados especiais e residentes que com o seu conhecimento e domínio especializado ajudam-nos então a descodificar as notícias que estiveram a dominar os noticiários internacionais e neste sábado vamos novamente fazer mais este exercício para compreendermos aqui os assuntos que estão a dominar o mundo em notícias e também olhar para as consequências, bem como os contornos que os mesmos encerram. Vamos olhar hoje para a questão que tem a ver com a realidade que se vive na Síria, depois da revolução que há uma semana aconteceu e que deitou por terra o governo de Bashar al-Assad, uma dinastia que estava no poder há cerca de 50 anos, começada em 1971 com o pai de Assad,
que sucedeu ao país em 2000 e que então em 2011 e 12, no quadro da Primavera Árabe, viu levantar uma onda de revolta e protestos contra a sua governação, mas conseguiu suster a rebeldia dos jihadistas por cerca de 15 anos, uma resistência que não foi possível de manter até há cerca de uma semana, quando se viu obrigado a deixar o palácio e ter que se refugiar, exilando-se com a sua família em Moscovo, a capital da Rússia. Desde logo, a Rússia, um parceiro estratégico e tradicional da Síria, da família Assad, e que agora acolhe então a família do antigo líder. Muitas dúvidas se colocam quanto à realidade e futuro da Síria. Uma Síria que está neste momento mergulhada num clima de dúvida, sendo que muitas são as promessas, mas também as esperanças e expectativas quanto àquilo que virá a ser o país, que está neste momento feito uma manta de retalhos, ocupado por vários grupos jihadistas que ocupam cada um a sua região de acordo com a área e crença que resguardam. Esta Síria que está neste momento a dominar a atenção de toda a comunidade internacional. Entretanto, vamos começar a olhar para a realidade africana, também com assuntos que estão a marcar a atualidade internacional. Desde logo quero começar por apresentar e cumprimentar os nossos convidados da noite de hoje. Feito cumprimentar o Wellington Calazans, que está conectado a nós já também neste programa de hoje. O Wellington, jornalista, residente em Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite, professor Almeida Henriques, professora Egna Sidomo e também a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, a questão passa para si, nos mesmos termos que eu coloquei à professora Egna, mas aqui com um dado novo, este que nos foi apresentado aqui pela professora. Esta intenção manifestada por Donald Trump, deixada assim entre linhas, de um possível reconhecimento da Somalilândia, será que uma indução para que as Nações Unidas também reconheçam a Somalilândia, sendo que este pequeno Estado, esta pequena região autónoma da Somália, há muito que vem reclamando a sua independência, já proclamou inclusive a sua independência e que está agora à espera de um reconhecimento internacional, tanto da União Africana como das Nações Unidas. Não o consegue. Será por Donald Trump que o vai conseguir e quais consequências poderão advir desta medida? David, tentar certamente ele vai. E, inclusive, não é uma política de Donald Trump, é uma política iniciada por Joe Biden em 2020, quando Taiwan se aproximou da Somalilândia, numa espécie de reforço da luta de ambos, não é? Para que não fiquem como países isoladamente vistos como países que buscam a independência. A questão aqui é que os interesses conflitantes entre Estados Unidos da América e China, né, irão, mais uma vez, ser percebidos. E até que ponto isso vai ser bom para a União Europeia? Essa é uma grande pergunta que deve ser feita. Por isso, é um debate que não se encerra, talvez, no mandato de Donald Trump, que inicia em 20 de janeiro, porque, certamente, se houver o ensaio, através da Somalilândia, para o reconhecimento, a China poderá mudar a sua política em relação a Taiwan e acabar por acelerar uma garantia de domínio pleno, evitando, assim, uma onda internacional que seja convergente para Taiwan em relação ao que está sendo pretendido na Somalilândia. O certo é que temos que celebrar aqui essa tranquilidade, né? Vamos chamar de tranquilidade, porque chamar de paz hoje é sempre um risco, entre Etiópia e Somália. Não é? É uma iniciativa interessante, o Recep Tayyip Erdogan buscando um protagonismo internacional para que internamente ele consiga suavizar as pressões que vem sofrendo. Ele acaba por mediar mais uma situação e esperamos que ele tenha êxito, não é? Porque a paz é interessante para todos. E a situação estava ficando realmente muito preocupante. Mas sobre a independência da Somalilândia, David, eu tenho muitas dúvidas ainda. Prefiro esperar mais um pouco. Wellington, e quanto a este posicionamento de Erdogan como um pivô importantíssimo na região do Médio Oriente e não só, para onde agora vão convergindo muitas atenções do mundo, sobretudo, desde logo, por aquilo que está a acontecer na Síria e também a questão entre Israel, Hezbollah, Hamas, Erdogan está agora nos holofotes, como sendo uma figura que poderá jogar um papel importantíssimo para conter os ânimos e acalmar a tensão na região. É mesmo isto?
Olha, em relação ao acordo que ele propôs à Etiópia e à Somália, ele tem pouco a oferecer, né, na prática. Ele moderou uma situação que era preocupante com êxito. Sobre a Síria, nós vamos falar mais à frente, eu mantenho o que falei a semana passada de que a grande derrotada será a Turquia, porque vai ficar sem a parceria com Rússia e Irão e vai acabar chocando lá na frente com Estados Unidos e Israel. Mas isso é uma outra questão que nós vamos colocar. Então, é muito mais um desvio de foco dos problemas internos na Turquia do que uma garantia, uma certeza de que esses holofotes, já que você, pegando aí a palavra que você usou, irão dar a Erdogan algum tipo de crédito internacional. Aqui na Europa, por exemplo, todos enxergam Erdogan como um político menor em termos ninguém respeita Erdogan, na verdade. Todos acreditam que ele é um ditador e tudo que falam sobre os outros. E então ele sabe que por aqui, né, na Europa, ele não vai ter muito sucesso. A briga dele é para pacificar as questões internas, David. Tudo isso aí vamos chamar de desvio de foco para ficar menos grave, né, para não ferir suscetibilidades aqui. Obrigado, Wellington. Wellington, o que mais o Ocidente ainda pode fazer pela Ucrânia para que, tal como a pretensão das potências ocidentais, para que a Ucrânia vença a guerra, tal como diz Zelensky? Zelensky diz que falta mais apoio, falta mais armamento para vencer, porque é possível vencer. É possível vencer, Wellington? David, eu, sinceramente, o que chamar de vencer? Um país que já está ocupado em boa parte do seu território e não tem perspectiva de resgatar aquela ocupação. O principal patrocinador dos Estados Unidos da América tem agora eleito um presidente que assume no próximo mês, que afirma que não irá apoiar, não irá sequer apoiar a NATO se os países não cumprirem com aquilo que devem cumprir, com o mínimo de 2% do PIB de cada um. Então, qual a perspectiva que pode ser traçada? Dentro desse cenário posto, dos quase 3 anos de guerra, eu tenho dito e mantenho a opinião de que a Rússia já venceu essa guerra. O ritmo da guerra, de lentidão e não conclusão, é a estratégia russa de continuar enfraquecendo as economias dos países que apoiaram a Ucrânia para que eles não consigam uma reação. E isso está sendo posto na prática. Então, Volodymyr Zelensky, que sequer tem um mandato de presidente da República legal, né? Ele ocupa o cargo da presidência por decreto próprio, já que não realizou eleições, ele tenta a própria sobrevivência e a própria máquina de corrupção que ele conseguiu montar. E, certamente, é um negócio muito lucrativo para ele, enquanto o número de mortos na Ucrânia é assustador. Então, David, falar sobre uma reversão no campo de batalha dessa guerra em favor da Ucrânia é utópico. Eu considero que as palavras que foram apresentadas por Viktor Orbán, pelo próprio Vladimir Putin, por Donald Trump e por alguns outros políticos aqui da Europa também, não apenas dos Estados Unidos e de outros países africanos, por exemplo, sobre paz, essas são as palavras certas. Não há mais condição de continuar essa guerra na Ucrânia. O continente europeu não vai suportar novo fluxo migratório de ucranianos, adicionado a isso o fluxo migratório de sírios, que começam a ter que fugir diante do caos que está ali instaurado. Portanto, é muito preocupante que Volodymyr Zelensky mantenha, atendendo a pedidos dos seus patrocinadores, a ideia de que essa guerra poderá ser revertida e seja forçado a dizer que não aceita um acordo de paz. Isso é muito preocupante, porque ele está defendendo interesses de uma minoria. Existem grandes problemas dentro do que restou da Ucrânia, e isto poderá ser agravado se esta guerra continuar, David.
Wellington, até que ponto o pronunciamento de Donald Trump representa um revés à estratégia do Ocidente de autorizar Kiev a utilizar armamento, sobretudo mísseis de longo alcance, em território russo? Trump diz que não foi uma ideia acertada os Estados Unidos terem autorizado que a Ucrânia o fizesse. Olha, isto demonstra que a lucidez deve prevalecer, porque a Rússia possui armas nucleares e ela possui uma tecnologia de entrega rápida, que é a tecnologia hipersônica. Não é só fazer teste e ver o que funciona, ela já possui, já domina e produz um volume muito grande desse tipo de equipamento mensalmente. E possui nos seus estoques. Então, falar sobre o aprofundamento de uma guerra, David, significa pôr em risco o planeta numa hecatombe, porque a guerra russa, nas palavras do próprio presidente Vladimir Putin, é uma guerra existencial. Se é uma guerra existencial, ele estará disposto a fazer o que for necessário para preservar o seu país e o seu povo. Donald Trump, quando fala em suspender o uso de armas de longo alcance e fala em promover a paz, ele está sendo lúcido, ele está pensando no que ele gosta de fazer, que é comércio. Ele não está pensando nas guerras. Não é? Mas a questão é, vai conseguir isto? Será que as forças que querem estas guerras vão permitir que Donald Trump seja forte o suficiente para a promoção da paz? Este é o grande medo que muitos possuem. Eu, particularmente, sou bastante cético em relação a isso, porque, David, não vejo o Pentágono querer a paz agora, diante de tanto dinheiro que tem sido derramado nessas guerras. Volodymyr Zelensky esteve também esta semana a visitar as regiões do sul do país que foram ultimamente bombardeadas pela Rússia, nomeadamente Zaporizhia, onde foi prestar honrarias às tropas aí estacionadas e prometer que o Estado está do lado das tropas e que a luta é para continuar. Pois é, que Estado, né? A Ucrânia não produz mais nada, o PIB da Ucrânia é um PIB de doação. Então, de qual Estado o Volodymyr Zelensky está falando? Do Estado europeu? Né? Ele transformou a Europa, a União, o Bloco Comum Europeu, ou a NATO é um Estado permanente de guerra? Né? Só pode ser isso, porque a Ucrânia não produz absolutamente nada para o seu PIB hoje. Praticamente nada. Até o escoamento de grãos está praticamente interrompido. Então, seria utópico acreditar que o PIB ucraniano é da Ucrânia. Não é. É doação e o pouco que fica ali dentro é para a subsistência, porque a conta que a Ucrânia começa a pagar pelo apoio recebido com as suas riquezas de minerais e também outros commodities, já é muito alta, muito salgada. A Ucrânia, sobrevivendo a esta guerra, vai ser um país completamente falido, um fardo para quem quiser ajudar na reconstrução. Então, falar sobre o Estado ucraniano hoje é desprezar tudo o que está acontecendo dentro dele. Volodymyr Zelensky, para pagar a folha do funcionalismo público, ele precisa de empréstimo, ele precisa de dinheiro, ele precisa de doação. Qual é esse Estado, então? Um Estado totalmente dependente, falido, em guerra e num declínio acelerado em função do ritmo de guerra dos últimos meses imposto pela Rússia, que é de conquista mais rápida, porque sabe que numa negociação de paz, o que foi conquistado não irá regressar para a Ucrânia. É difícil acreditar em qualquer coisa que seja favorável à Ucrânia, tendo o Volodymyr Zelensky, na sua insanidade, reproduzindo as mesmas palavras como se ele fosse um grande vencedor dessa guerra. Ele é um grande derrotado, ou ele bota isso na cabeça. E os que patrocinaram ele percebem que é melhor reduzir a expectativa e não perder tudo, ou então a situação vai sendo agravada a cada instante, como estamos vendo. O ritmo da guerra está acelerado e há riscos de que a situação seja estendida para outros lugares. A Romênia está sendo bastante preparada para ser a nova Ucrânia, e não podemos acreditar que
esta ousadia de Zelensky não tenha relação com esta tentativa de ganhar tempo para que a Romênia seja próxima à Ucrânia. Obrigado, Wellington. Wellington, olhemos então para esta situação da atualidade no Indo-Pacífico, que volta a dominar o espaço de debate público internacional, com estas movimentações de forças chinesas, a tensão na Coreia do Sul e este inusitado, assim podemos dizer, convite de Trump a Xi Jinping. Vamos começar pela ordem inversa, já que falamos há pouco sobre Donald Trump, né? Esse convite a Xi Jinping, a imprensa ocidental já está dizendo que Xi Jinping não irá aceitar. Eu procurei bastante uma nota oficial chinesa nas agências chinesas e não tinha nenhuma referência ao tema. Eu acredito que, se fosse verdadeira a negativa ao convite, isso já estaria publicado. Então, David, a quem interessa uma briga entre China e Estados Unidos, ou para particularizar de Donald Trump e Xi Jinping, não é? Eu acho que não interessa aos dois países. Xi Jinping essa semana falou que uma briga comercial entre Estados Unidos e China só tem perdedores, todos perdem, foi o que ele falou, e eu concordo com ele. O próprio Donald Trump deveria moderar um pouco o discurso para não fechar todas as portas ao diálogo. Antes de assumir, Donald Trump está com uma linguagem muito agressiva para o assunto China. É preciso que haja uma certa reflexão sobre o que realmente ele é capaz de fazer e o que realmente ele quer para os Estados Unidos da América, diante de uma interdependência que existe entre Estados Unidos e China. Já estamos diante de uma guerra comercial, de uma guerra de sanções, né? Os Estados Unidos sancionam a China em determinados segmentos, a China aplica reciprocidade em outros, e isso não é bom nem para a China, nem para os Estados Unidos e nem para os outros países. A China representa mais de 30% da indústria mundial, só ela concentra mais de 30% da indústria mundial. Para que uma briga com a China? Para desgastar quem? A todos que consomem bens e serviços chineses? Então, eu acredito que seria muito interessante se o Xi Jinping aceitasse esse convite do Donald Trump, para que pelo menos ninguém pudesse dizer que o diálogo é improvável. Seria esta a minha resposta. Sobre a Coreia do Sul, David, nós falávamos aqui a semana passada e vimos aí a consumação do impeachment, o afastamento por 90 dias para o julgamento final do impeachment, que deverá ser confirmado em 3 meses. O presidente sul-coreano, ele tentou um autogolpe. Ficou muito claro quando ele sabia que era inconstitucional o decreto da lei marcial e acreditou mesmo que teria adesão de maioria para implementar, e agora é o grande sacrificado politicamente, porque o seu próprio partido, David, o próprio partido do presidente sul-coreano fez o convite para que ele se retirasse, porque o partido não quer perder o estatuto depois de tanta luta para chegar ao poder. E foi uma tragédia para o partido e para a Coreia do Sul, de modo geral, mergulhar numa crise tão profunda de que culmina aí com a queda do presidente. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou, né, essa moção de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, porque as alegações de insurreição, após uma tentativa fracassada de impor a lei marcial no país, elas foram aceitas. Então, observe que o impeachment foi encarado como uma vitória do povo pela oposição, porque o povo esteve nas ruas exigindo este impeachment. Então, a oposição, vendo esse filão político para conquistar corações e mentes, acabou por mergulhar de cabeça nesse projeto e mobilizou bastante até conseguir. E este êxito, nós só vamos saber se ele é total ou parcial
dentro de 180 dias, como eu falei, né, para decidir. Eu falei 3 meses, mas são 6 meses, né, para decidir sobre o impeachment. E, se confirmado, Yoon seria o segundo presidente na história da Coreia do Sul a sofrer um impeachment, o que não é nada interessante para o seu currículo. A terceira pergunta foi sobre Taiwan, não é isso, David? Sim, Wellington. Então, a situação de Taiwan, nós já falamos um pouco quando comentávamos sobre a Somalilândia. A China estava com exercícios militares em Taiwan, e Taiwan vive muito de agitação, né? O líder de Taiwan ali, ele fica... Qualquer movimento militar da China, a China vai atacar, a China vai atacar. E a China não considera Taiwan um país independente. A China considera Taiwan parte da China. Um Estado semi-autônomo. Exatamente, mas é China. É uma só China. Eles falam muito sobre uma só China. Então, essa recente movimentação da China, ela foi mantida, inclusive, em silêncio estratégico em relação ao grande desdobramento de navios da Marinha e da Guarda Costeira nas proximidades de Taiwan, e isso indica que era apenas um exercício militar. Por isso, enquanto Taiwan afirma que a China está simulando um bloqueio e agitando o mundo, puxando os holofotes para si, o Ministério da Defesa chinês evitou comentar sobre as atividades por se tratar de uma questão de estratégia militar. A China reafirma o compromisso do Exército Popular da Libertação contra a independência taiwanesa. E a situação entre China e Taiwan tem sido descrita por muitos como uma ameaça ao futuro da paz naquela região. Mas, se temos aí de um lado a parte taiwanesa reclamando a independência, temos que ver que o lado chinês, não é, esse lado chinês vai lutar contra uma ameaça a esta autonomia que foi dada e para que não seja convertida em um novo país. Então, os exercícios militares da China são apenas um meio que os chineses recorrem como dissuasão e também uma maneira de evitar que a China seja surpreendida de alguma maneira por Taiwan e o apoio internacional que tem recebido, inclusive com armas e outros feitos aí militares, como exercícios, treinamentos, etc. Então, vamos torcer para que tenha sido só mais um exercício militar que foi potencializado pelo medo das autoridades de Taiwan, David. Wellington, já que está no uso da palavra, quero que olhemos agora para outro assunto que está na boca do mundo, se assim se pode dizer, passa a expressão, que tem que ver com a Síria. O Ocidente chama-lhe revolução na Síria, esta nova realidade da Síria que deitou por terra o governo de Bashar al-Assad, que está agora exilado com a família em Moscovo, na Rússia. No sábado passado, a previsão nossa apontava para cerca de 72 horas para a manutenção do poder de Assad, mas isso não aconteceu. Foi logo no dia a seguir, no domingo passado, portanto, que Assad deixou o país. Uma semana depois, o que se pode dizer sobre esta nova Síria? Primeiro, eu cheguei a dizer que Assad não cairia, porque estávamos falando sobre estratégia militar, mas o que estava acontecendo dentro da Síria era uma conspiração contra um presidente. E conspiração ninguém sabe além de quem conspira, né? Então, eu não tinha como prever que o exército seria inimigo do seu próprio presidente. Não posso fazer análise com uma premissa errada. Mas a situação da Síria, que nós estamos aqui testemunhando, é de que houve uma traição do exército da Síria, na crença de que, após a queda de Assad, o próprio exército seria capaz de pôr ordem interna, mas o que foi que aconteceu? A queda de Assad foi rápida, surpreendeu a todos,
E agora o povo sírio enfrenta uma situação gravíssima devido às ameaças apresentadas por grupos terroristas, inclusive a Al-Qaeda e outros perigosíssimos, para além da agressão de Israel e também dos Estados Unidos da América. As intervenções e agressões desses países criaram aí uma situação extremamente delicada, não só para a Síria, mas como para toda a região. E até mesmo para a Europa, como eu falei há pouco, que já está com tanto medo do fluxo migratório, que não só quer evitar a chegada de sírios na Europa, como quer deportar sírios que estão na Europa de volta para a Síria. Olha que situação. Então, o caos na Síria está instaurado e a consequência deste cenário atual será a destruição das bases sociais, a infraestrutura econômica e também as capacidades defensivas da Síria. Nada justifica a presença de Israel na Síria nesse momento. Estados Unidos, Israel e Turquia esperavam que Rússia e Irão iriam travar uma nova guerra em defesa da Síria, mas o que vimos foi a retirada negociada destes dois países e agora quem tem que lidar com os problemas existentes na Síria são exatamente Turquia, Estados Unidos e Israel. Então, no lugar de prenderem Rússia e Irão em um novo conflito, Estados Unidos e Israel em especial, mas também a Turquia, acabaram ingressando num verdadeiro caos e, no caso de Israel, próximo às suas fronteiras. Não há ambiente para a realização de eleições livres, como muitos já começam a cogitar. São 30 grupos internos e mais dezenas de facções que tentam, de alguma maneira, conquistar algum pedaço da Síria e reclamar como seu. Então, eu vejo que é pouco provável que seja encontrada uma solução no curto prazo para superar esse impasse atual na Síria. Estamos falando de apenas uma semana e o número de problemas e do caos instaurado na Síria, nós já vemos que é algo gigantesco. Então, para que você tenha uma ideia, David, o enviado especial da ONU, ele é Geir Pedersen, ele disse que a importância de manter as instituições vitais no país após a queda do governo Assad era de fundamental importância para a reorganização. Mas um dos primeiros atos dos ataques de Israel foi exatamente destruir todos os prédios públicos, sob a alegação de que ali estariam, aquela mesma alegação de Israel, né? Derruba a creche, diz que o inimigo está lá, derruba escola, enfim. Israel tem essa prática impune, infelizmente, até aqui. Então, o futuro normal de uma burocracia, de um país em funcionamento na Síria é improvável. Vai ser uma nova Síria, vai ser uma nova Líbia, era isso que eu queria dizer. À semelhança do que acontece, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos aqui nesta fragilidade da Síria, Israel a aproveitar nestas incursões que diz que é para travar o ímpeto terrorista contra o seu território, está a tomar territórios sírios, o que já está a merecer uma condenação da comunidade internacional, nomeadamente aqui de Marrocos e Egito, que já disseram que não vêem com bons olhos a realidade atual, quando Israel já ocupou parte dos Montes Golã. Olha, Israel diz estar preocupado com o líder rebelde sírio, o Ahmed al-Sharaa, mas, na verdade, o que Israel quer é o caos. E esquece que o caos não tem dono, David. Israel esquece que desmilitarizar a Síria poderá resultar em um país sem proteção, levando a possíveis pedidos de ajuda a países hostis a Israel. Não é? Para além disso, um Estado sem um exército forte poderia permitir que atores não estatais operassem livremente, representando uma ameaça para a região. Israel precisa de uma Síria forte e esqueceu disso. E as suas ações agressivas e também o messianismo da grande Israel, encabeçado por Benjamin Netanyahu, e para além da falta de esforços de reconstrução de relações, estão gerando animosidade na região e representando aí um potencial desastre para o próprio Israel no futuro próximo. Porque
Israel está agora atolado em mais uma frente de guerra. Observe, Israel destruiu Gaza, não conseguiu ocupar. Destruiu o sul do Líbano, não conseguiu ocupar. Agora está indo para esta situação na Síria. Será que vai conseguir? Será que o apoio da Europa e Estados Unidos vai ser apoio suficiente para fazer com que a situação na Síria seja contornada? Eu estou bastante pessimista, David. Um comentário que também circula pelos corredores europeus é de que esta situação da Síria coloca o Irão numa posição de fragilidade. Mas qual fragilidade? O Irão perde uma frente de guerra. Isso é economia. Isso melhora a economia interna do Irão, não é? Aí alguns falam, mas vai perder os corredores que dão apoio ao Hezbollah, por exemplo. Tem sido esse o grande argumento da mídia ocidental. Num país em que tem 30 grupos querendo ser dono, a coisa mais fácil que existe é corromper um deles para que seja ele o traficante dessas armas que o Hezbollah precisa receber. Para além de estruturas que já foram criadas, de túneis e outros meios que já foram testados neste período aí da Guerra do Sul do Líbano, e que o Hezbollah continuou recebendo sem que Israel e Estados Unidos percebessem como aquelas armas estavam chegando para o Hezbollah no Líbano. Então, David, essa narrativa de que Rússia perdeu, de que de que Irão perdeu, é uma narrativa ocidental, porque quem perdeu foi quem entrou numa despesa enorme de guerra contra inimigos que ele não conhece. Se fosse um exército, conheceria o exército. Mas Israel se encarregou de destruir o próprio exército da Síria e vai lutar agora contra todos esses grupos. A Rússia cortou a comida, né? O fornecimento de grãos. Isso significa que é a base da alimentação da Síria. Isso significa que a guerra por comida também vai existir em breve e com fome todo mundo vai querer garantir primeiro o seu prato, né, David? Obrigado, Wellington. Estamos mesmo já no fim do tempo para o nosso programa. Wellington, duas notas muito rápidas antes do positivo e negativo. Estado de saúde de Lula da Silva e o novo primeiro-ministro francês. Olha, David, a questão do presidente Lula, ele fez mais uma cirurgia para estancar os sangramentos cerebrais, mas o que é uma coisa muito ruim que está acontecendo no Brasil é que o país, completamente dividido na sua política, tem uma ala que torce para que Lula se recupere e outra ala que fica dizendo que seria melhor que ele abandonasse ou até algo pior, que eu prefiro sequer mencionar aqui, porque eu acho que é extremamente cruel no momento de fragilidade de qualquer pessoa, mas a certeza é de que o mundo está numa convulsão muito grande, o Brasil é um ator muito importante naquela região, e a questão da saúde de Lula realmente levanta um debate sobre até que ponto vale a pena não substituí-lo, pelo menos parcialmente, porque do jeito que está, o país está realmente em convulsão. França, novo governo. O novo governo francês, a pergunta que eu faço é até quando, né? Novo governo francês, até quando? Né? Porque a crise francesa não é uma questão de substituição de governo. Parece, Wellington, que vai ser a este toque de caixa que Macron se vai tentar manter e arrastar a situação até 2027. Olha, ele poderá fazer isso, um revezamento de presidentes até 2027, como já debatemos aqui a semana passada. Não há outra alternativa para Macron. Enfraquecendo cada vez mais a própria política interna e o próprio poder da França no espaço internacional. E também ele vai ter que saber se o povo vai concordar com isso, né? Então vamos aguardar. Eis a questão. Wellington, positivo ou negativo? Olha, negativo, eu também concordo com o professor Almeida que a situação na Síria é algo extremamente preocupante. Positivo, vamos falar sobre a possibilidade de China e Estados Unidos encontrarem um entendimento através desse convite que foi feito por Donald Trump. Se foi cínico, não importa. O importante é que na política sejam encontradas saídas pacíficas. É isso, David. Obrigado, Wellington, a partir de Estocolmo, na Suécia. Mais uma conexão aqui para a TP Notícias. Muito obrigado, boa noite e até o próximo programa. Forte abraço para você, David, professor Almeida, e também ao nosso público. Um grande abraço e até a próxima semana.
Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola e eu agradeço a você pela companhia. Peço que curta, comente e compartilhe. Quem pode, participa e contribui através do Pix para que possamos fortalecer mais e mais o nosso trabalho. Na segunda-feira eu volto, ou terça, né? Porque a segunda eu comento, mas é muito tarde. Aí já, quando divulga na terça pela manhã com o Hora 10. Mas a qualquer momento, se acontecer algo extremamente relevante, eu poderei sim trazer conteúdos para você. Obrigado pelo apoio, um grande abraço e até o próximo vídeo.